No Choque de Ideias vamos olhar para os desafios económicos que se colocam às novas lideranças europeias. Os nomes ainda não estão fechados. António Costa mantém-se na corrida à presidência do Conselho Europeu, mas ainda não houve acordo. Entre dúvidas e reservas ao nome do ex-primeiro-ministro português, o Partido Popular Europeu exige agora repartir o lugar, como nos conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente. 6 horas chegaram para o presidente do Conselho Europeu perceber que não se ia chegar a lado nenhum. There's no agreement tonight at this stage. The political parties are playing a role, and this is natural in such a political moment. They made proposals, and we'll have the occasion in the days to come to work further and to prepare the decisions that we need to make. O impasse deveu-se a uma exigência de última hora do Partido Popular Europeu, que propõe dividir o mandato do Conselho Europeu em dois para refletir o resultado das últimas eleições. Compared to the last situation that we had in 2019, we should, in the consideration of the top jobs, be aware of the strength of the EPP and also take a look at the wider job distribution. Today, well, compared to 2019, this is milk and honey. This is like a very easy situation. Esta proposta não inclui mudanças nos nomes apontados para os lugares de topo e o primeiro-ministro português garante que continua a apoiar a nomeação de António Costa. Tive mais uma vez a ocasião de reiterar de forma absolutamente inequívoca de que se trata de uma candidatura que reúne todas as condições para ser aceite e para ser consubstanciada numa decisão final. Montenegro fez ainda uma análise do resultado das eleições em Portugal para chegar à conclusão de que é um exemplo para a Europa. Portugal destoa da Europa porquanto o nível relativo de partidos com posições moderadas e construtivas pró-Europa é praticamente inigualável. 17 mandatos em 21. Feitas as contas, esta foi uma espécie de falsa partida nas negociações dos lugares de topo das instituições europeias. Os negociadores das principais famílias políticas têm agora pouco mais de uma semana para perceber quem quer o quê, antes da cimeira marcada para os dias 27 e 28 de junho. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. Vamos então ao Choque de Ideias. A partir de hoje contamos com o economista Pedro Brinca, professor na Nova School of Business and Economics. Junta-se neste espaço semanal ao economista Ricardo Paes Mamed, que hoje estará connosco em direto a partir de Paris, na capital francesa. Bem-vindos, agradeço a vossa presença. Pedro Brinca, nesta estreia, começo por lhe perguntar, antes de mais, acredita que António Costa e Ursula von der Leyen acabarão por ser reeleitos para a Comissão e Conselho da Europa, apesar destas aparentes dificuldades iniciais? Em primeiro lugar, agradecer o convite para fazer parte deste espaço, cumprimentar o Ricardo, que está em Paris, e respondendo diretamente à tua pergunta, creio que é para aí que apontam os principais cenários, não é? Ursula von der Leyen tem o apoio do partido, ou do grupo de eurodeputados mais numeroso, que é o Partido Popular Europeu. Creio que, tendo a presidência da Comissão Europeia entregue a Ursula von der Leyen, isso ali um pacto de regime, porque nenhum destes grupos parlamentares tem uma espécie de maioria absoluta no Parlamento Europeu, irá haver aqui um acordo entre os partidos mais votados. O segundo mais votado será aquele onde está o PS e creio que estará a empurrar António Costa para a liderança, e será esse o compromisso que irá ser atingido. Houve aqui algum desvio antes de Macron, que queria empurrar um pouco Mário Draghi para a posição de Ursula von der Leyen, mas depois creio que o cenário eleitoral e as eleições antecipadas em França distraíram um pouco Macron desse desidrato e perdeu um bocadinho de força essa tese, e aquilo que me parece, não sendo eu um especialista nem analista político, é que de facto Ursula von der Leyen... aqui sobretudo política, não é? Exatamente. Ricardo Paes Mamed, partilha desta opinião de que, com mais ou menos dificuldades, acabarão por ser os escolhidos? Sim, boa noite, antes de mais, e bem-vindo ao Pedro, a este nosso espaço de debate. Espero na próxima semana poder dar estas boas-vindas presencialmente. Nós não temos motivo para pensar de outra forma. Não seria a primeira vez que, a nível europeu, teríamos surpresas de candidatos que começaram por ser e acabaram por não conseguir as nomeações.
Neste momento, as notícias que nos chegam é que há ali alguns atritos nas negociações, com o Partido Popular Europeu a procurar ganhar algum espaço negocial. Aparentemente é disso que se trata. Vamos esperar para ver. Né? No próximo programa, provavelmente já saberemos. Pedro, claramente, um dos grandes desafios que se coloca à União Europeia é o do crescimento económico. Como é que pode a União Europeia recuperar terreno face a blocos relevantes como os Estados Unidos ou a China? Bem, em primeiro lugar, reconhecer que existe um problema. E, de facto, a Europa tem um problema sistemático, nomeadamente... Este será provavelmente o maior desafio. Eu diria que é um dos maiores, depois das novas lideranças. Do que é que valorizamos, mas sem dúvida é um dos problemas. Para termos uma ideia da ordem de magnitude do problema, dependendo da maneira como se mede, nos últimos 20, 30 anos, a Europa, face aos Estados Unidos, criou ali um gap de produtividade de cerca de 20%. Há algumas maneiras de medir apontam mais para os 30, outras para os 20. O que é certo, há aqui uma descolagem muito acentuada relativamente à capacidade de criação de riqueza por trabalhador na Europa face àquilo que é a realidade dos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos. Uma das principais causas que pode estar por trás disso tem a ver precisamente com aqueles que são os determinantes do crescimento a médio e longo prazo, que é investimento em investigação e desenvolvimento, que é fundamental para este crescimento. Portugal, neste momento, está atrás não só dos Estados Unidos, mas também de outros blocos como o Japão, a Coreia do Sul, até mesmo a China, em termos de percentagem do PIB que é alocada a este tipo de atividades. Para termos uma ideia, a União Europeia está a crescer abaixo daquilo que foi designado há 30 anos como o desafio, que era o tal crescimento dos 3% da produtividade na agenda de Lisboa, e isto, lá está, quer dizer, é um sintoma e é um problema para a economia europeia, porque num espaço económico em que não haja crescimento, alguém só pode ficar melhor à custa dos outros. E, de repente, um problema económico transforma-se num problema político. Porque para alguém ficar melhor, se não houver crescimento, alguém tem que ficar a perder. Por isso, a única maneira de assegurar também a sustentabilidade social e política da Europa é também contribuir para que a Europa volte a começar a crescer. Por exemplo, como é que isso pode ser feito? Uma das coisas que é preciso perceber é porque é que, por exemplo, as empresas na União Europeia investem significativamente menos em digitalização, por exemplo. E não só em termos de equipamentos, mesmo em investimento em termos de software, desenvolvimento de patentes. A própria União Europeia, neste momento, está a produzir menos patentes per capita que o Japão, com muito mais população, não é? Ou seja, se nós pensarmos nas grandes tecnológicas, as Googles da vida, nenhuma delas está baseada na Europa, não é? Nós não conseguimos ser incubadoras desse tipo de empresas. E importa perceber, acima de tudo, o ambiente regulatório, importa perceber o ambiente económico para criar condições mais favoráveis para que, de facto, seja possível termos essa criação de riqueza, até porque, como eu comecei por dizer no início da minha intervenção, um bloco que não cresce tem necessariamente problemas muito acentuados do ponto de vista social e político, porque para alguém ficar melhor, alguém tem que ficar pior. Por isso a agenda do crescimento tem que voltar, é preciso olhar para o ambiente regulatório, é preciso olhar para o ambiente económico, para favorecer realmente a criação de riqueza e, lá está, melhorar a vida das pessoas e favorecer a estabilidade social. Ricardo Paes Mede, o crescimento económico pode ser claramente o principal desafio das novas lideranças europeias, assumindo que pode ser Ursula von der Leyen, que se mantém à frente da Comissão Europeia, e também António Costa na liderança do Conselho Europeu? Bom, eu não, desvalorizando a questão do crescimento económico, não a colocaria de facto neste momento no topo dos desafios, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o que se passa na Europa não é uma estagnação económica, é um crescimento económico que comparativamente tem sido mais lento, mas inclusive tem sido mais lento quando medimos ao nível da produtividade, não tanto ao nível do crescimento global da Europa, porque a Europa tem crescido a um ritmo bastante razoável. Acontece que tem crescido através de dinâmicas de crescimento que são mais intensivas em trabalho do que em outra coisa. Mas mais importante que isso, eu não deixo de valorizar a necessidade da União Europeia como um todo e os vários países que a compõem manterem dinâmicas de desenvolvimento produtivo, de inovação. Vale a pena termos em conta que a União Europeia enfrenta neste momento um conjunto de desafios económicos de mais curto prazo que são tremendos e que vão marcar
marcar muito a agenda. A União Europeia vai continuar a viver nos próximos tempos com taxas de juro que são superiores àquelas com que se habituou a viver nos últimos anos. Isso é um desafio, apesar de alguma tendência de redução, não se prevê que haja uma queda muito acentuada das taxas de juro, um regresso ao período pré-pandemia, digamos assim. Um outro grande desafio que a União Europeia vai ter de continuar a enfrentar é a guerra e as perturbações económicas que a situação de guerra na Ucrânia implicam, principalmente para aqueles países que lhes estão mais próximos. Um outro desafio tremendo que está em cima da mesa é o avolumar das tensões comerciais entre os vários blocos económicos. Houve há dias uma notícia sobre a tensão em torno da importação de carros elétricos para a Europa. Neste momento, a Europa, que durante muitos anos olhou para a China como um mercado apetecível, neste momento tem na China um competidor sério em setores tecnologicamente bastante avançados. Saber como lidar com isto vai ser um desafio crucial para a União Europeia nos próximos tempos. Podíamos ainda referir a questão da transição climática. A Europa sistematicamente se apresenta como um bloco líder mundial nas questões do combate às alterações climáticas. Bom, as alterações climáticas fazem-se com recurso a tecnologia que muita dela tem de ser importada. A Europa vive nesta tensão que é: será que vamos importar as tecnologias para a transição climática da China ou será que as vamos produzir internamente? Produzir internamente significa ter mais soberania, mas por outro lado significa aumentar muito os custos desta transição climática, e sabemos que os custos da transição climática têm sido um dos focos mais relevantes de tensão política nos países da União Europeia. E podíamos continuar por aqui, falar sobre os desafios da demografia, falar sobre os desafios da tecnologia, tentar perceber como é que a União Europeia, que anda há 30 anos a assumir que a sua forma, que a receita para o crescimento económico é a liberalização dos mercados, a desregulamentação das relações laborais e menosprezando formas fundamentais de direcionalidade da política industrial, que é o que faz crescer a China, é o que faz crescer o Japão, é o que tem feito crescer os Estados Unidos nos anos mais recentes. Não sobram desafios para a União Europeia. O crescimento económico, muitas vezes, é muito mais uma questão de políticas de curto prazo. A União Europeia não foi por causa de investir pouco em ID que cresceu menos que os Estados Unidos durante a primeira metade da década passada. Entre 2010 e 2015, a União Europeia cresceu muito menos do que os Estados Unidos, porque adotou uma política de austeridade radical, enquanto os Estados Unidos rapidamente responderam a uma crise financeira com estímulos económicos e impedindo o desemprego em massa. A União Europeia demorou tempo demais a reagir a essa crise e condenou muitos países a uma situação de austeridade. Felizmente, eu acho que essa lição ficou aprendida. Esperemos, vamos ver como é que vão correr nos próximos tempos, como é que vai correr a reintrodução de regras orçamentais da União Europeia, mas a conclusão é esta mesmo: não vão faltar desafios para as novas lideranças que estão atualmente em discussão. São estes desafios que também identifica? Que no fundo também estão ligados de alguma forma com a questão do crescimento, não só, mas... Sim, eu partilho de alguns dos desafios que o Ricardo falou. Há um que é a Ucrânia que me faz um bocadinho de confusão, porque... Vamos lá ver, nós temos aqui uma guerra de proxies na Ucrânia, não é? Entre aquele que é o bloco da Rússia, que é uma potência nuclear, e depois temos o Ocidente, estamos a falar da União Europeia, NATO, Estados Unidos, e no plano nuclear, realmente aquilo há aqui um empate técnico, não é? Porque a Rússia rebenta o mundo 20 vezes, a NATO rebenta o mundo 30 vezes, isto foi preciso rebentar o mundo uma vez, não é? Pronto. Por isso, o nuclear traz uma proporcionalidade aos blocos que não existe noutros tabuleiros, nomeadamente no tabuleiro económico. Porque se é verdade que a Rússia é o maior país do mundo e é uma potência nuclear, a União Europeia, e agora só vou falar da União Europeia, tem 4 vezes a população da Rússia. A União Europeia tem 10 vezes o PIB da Rússia. À entrada para este conflito, a União Europeia representava 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia. A Rússia representava menos de 2% do investimento direto estrangeiro na Europa. A União Europeia representava quase 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia representava menos de 5% do comércio externo europeu. Se de facto no plano militar existe aqui uma proporcionalidade
que o nuclear traz à mesa, por isso é que temos aqui uma guerra de proxy, uma guerra de atrito, à imagem do que já vimos noutros palcos, no Afeganistão, no Vietnã, na Coreia, etc. No plano económico, quer dizer, a Rússia é uma loja de bilhas de gás no meio da floresta, não é? Ou seja, do ponto de vista económico não tem qualquer capacidade, não é comparável sequer ao que é apenas a União Europeia, nem sequer estou a meter aqui os Estados Unidos à mistura. Por isso, uma das coisas que... E viu-se, quando há entrada para o conflito, a quebra que houve na Bolsa Americana e a queda que houve na Bolsa Europeia foram ínfimas comparado com a queda que houve na Bolsa de Moscovo, que teve que fechar após uma caída a pique de 40% e 2 semanas depois, quando abriu, já não estava lá metade das empresas que faziam parte do índice bolsista. Ou seja, esta desproporção económica faz com que, de facto, se a Europa queira ganhar a guerra na Ucrânia, só através desta desproporção de apoio de meios que o pode fazer. E acho que, nesse aspecto, a Europa pode escolher travar a guerra na Ucrânia e vencê-la, ou pode escolhê-la no futuro, travá-la, se calhar, num país báltico, ou país báltico talvez não, porque fazem parte da NATO, mas se calhar noutros países satélites que ainda não fazem parte da NATO, mas que a Rússia, se calhar, com estas tendências mais imperialistas, podem chegar lá. Por isso, eu acho que era importantíssimo, haver aqui uma determinação muito mais forte por parte da União Europeia, de facto, em apoiar a Ucrânia e ganhar uma guerra que, do ponto de vista económico, a Rússia não tem qualquer capacidade de ganhar. A única razão pela qual a Rússia ainda se aguenta é porque, em função das sanções, China e Índia têm ocupado um pouco o vazio e o vácuo que o Ocidente, Japão, Estados Unidos, União Europeia, têm criado. Se não fossem esses dois blocos, provavelmente a Rússia já estaria numa situação muito mais complicada que aquela que está hoje. Por isso, hoje, isso é definitivamente um desafio que eu acho que é importante. O Ricardo falou da questão das tensões comerciais entre blocos. De facto, temos a possibilidade de Trump poder ser eleito no fim do ano nos Estados Unidos. Isto poderá levar a um agudizar das tensões. A economia europeia é mais aberta que os Estados Unidos, o peso das exportações e importações no PIB da União Europeia é maior que o americano, por essa via nós estamos mais expostos às fricções de comércio internacional e é bom lembrar que a China é o maior exportador mundial e o segundo maior importador do mundo. As cadeias globais de valor passam todas pela China, não é a mesma coisa a lidar com uma China hostil ao Ocidente ou lidar com uma China num equilíbrio geopolítico que nos permite ter aqui relações económicas saudáveis. E eu, para terminar, diria apenas que existem vários outros desafios específicos que o Ricardo falou. A questão demográfica, a Europa está a envelhecer de forma dramática. A questão do alargamento pode moderar isto temporariamente, mas precisamos de encontrar um equilíbrio, de facto, que permita à Europa reequilibrar-se do ponto de vista demográfico e assegurar a sustentabilidade do Estado Social. Sem a inversão demográfica nós não vamos conseguir fazer isso no longo prazo. Temos a questão da desinformação, as novas tecnologias generativas de inteligência artificial. A União Europeia tem que também conseguir lidar com isso para proteger as suas democracias. A questão da de acelerar a transição energética e digital também é importante. E mesmo para terminar, com um ponto muito importante. Nós tivemos uma agenda de descarbonização que foi muito mais ambiciosa que a realidade geopolítica permitiu. Fechámos as centrais de carvão, fechámos as centrais nucleares na Alemanha depois de Fukushima e ficámos dependentes do gás natural russo. E que estou em crer hoje que foi graças a essa dependência que também Putin fez aqui uma matemática que depois correu mal e invadiu a Ucrânia porque sentia que tinha a Europa, de facto, muito dependente do gás natural russo. Hoje já não é essa a realidade. Esperemos que tenhamos aprendido essa lição e que, de facto, consigamos fazer uma transição energética que salve o planeta, obviamente, sem pôr em causa a nossa segurança geoestratégica. Num minuto, pouco mais que isso, porque temos muito pouco tempo, Ricardo, a questão dos nacionalismos ou da ascensão dos partidos de direita mais radical, por exemplo, em França, mas também na Áustria, enfim, na Alemanha, pode também influenciar aquele que vão ser as decisões das novas lideranças europeias? Bom, pode desde logo, porque eu referi há pouco a questão da reposição das regras orçamentais europeias, que tiveram suspensas nos últimos anos. O regresso das regras orçamentais e, em breve, as discussões sobre o quadro financeiro da União Europeia após o final do PRR, do equivalente aos PRRs nos vários países europeus, vai trazer posições nacionais que exigiriam um compromisso que nem todos os partidos políticos estarão igualmente
disponíveis para assumir e, portanto, esta situação política pode ser um fator de tensão crescente. Sobre isso ainda não é muito claro, porque na verdade o que tem acontecido até agora é que os partidos da extrema-direita, mesmo quando têm discursos muito nacionalistas e anticentralismo europeu, quando chegam ao poder, acabam por se acomodar àquilo que são os poderes instalados, mas a verdade é que há uma diversidade muito grande de partidos, há uma diversidade muito grande de situações nacionais e eu creio que isto é necessariamente um fator de incerteza acrescido que os próximos meses nos vão mostrar se tem razão de ser ou não. Pedro, para terminar, esta questão dos nacionalismos pode influenciar ou vai determinar também muita da ação das novas lideranças europeias? Eu acho que já está a determinar, não é? Quando nós vemos o que é a política europeia e os principais assuntos estratégicos ou temas estratégicos que estão a ser considerados para a agenda europeia, nomeadamente a questão da imigração, a possibilidade de haver, causa-me um bocado de confusão este conceito, mas de países terceiros seguros, onde podemos mandar pessoas que pedem asilo político na União Europeia, por exemplo, eu estou em crer que nada deste tipo de assuntos estaria na agenda se, de facto, já não houvesse aqui uma política europeia fortemente influenciada por estes movimentos de extrema-direita que acabam por influenciar o que é o centro da política europeia. Quer dizer, há aqui um encosto ou um virar da política da agulha europeia um bocadinho mais para a direita, quer dizer, que é inegável e que vai, obviamente, ter consequências e que a Europa vai ter aqui um desafio para assegurar, por um lado, os valores civilizacionais que fundaram a Europa e que nos definem e, por outro lado, obviamente, aplacar todo este descontentamento. Mais uma vez, se calhar enviesamento profissional por ser economista, eu estou em crer que um bloco europeu com uma forte dinâmica de crescimento, onde que para alguém ficar melhor não tem que ser à custa do outro, terá muito melhores condições políticas para aplacar esses movimentos populistas, obviamente com uma forte abordagem reguladora e inteligente sobre o que são as novas tecnologias e a desinformação, porque há blocos externos à União Europeia, naturalmente, que procuram essa destabilização. Pedro Brinca, Ricardo Paz Médici, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode rever este programa em RTP Play e ouvir este Choque de Ideias em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana. Este programa é patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas.